Bom, então, vamos fazer o trade recap de todas as negociações que foram feitas esta semana. Tivemos 6 negociações no total, 5 vitórias e uma perda, ou seja, tivemos uma negociação por dia e num dia tivemos 2 negociações em que perdemos uma e ganhamos outra. Vamos começar aqui pela segunda-feira. Na segunda-feira nós tínhamos então aqui a vela de 7 horas a fechar bearish, ok? E fechou formando então um suporte, fechou abaixo do nosso suporte. E quando eu digo suporte é quando uma vela, neste caso uma vela bearish, fecha, ok? E tem uma vela bullish que fecha logo a seguir. Ou seja, vela bearish e uma bullish fechou, criou então um suporte. Nesta vela de 7 horas, quando ela abriu em 15, isto é no time frame de 15 minutos, ok? Quando ela abriu, eu esperei que ela fechasse abaixo do meu suporte, ok? E que a próxima vela criasse o high e quebrasse o low para então fazer o target de 1 para 1. Foi isso que aconteceu, ok? Porque se nós olhássemos aqui para a esquerda, no passado nós tínhamos velas grandes, então constituía aqui o clean traffic para ser preenchido, ok? Isto foi a negociação de segunda-feira. Quando eu digo que a vela cria um pavio para cima, isto é em 15 minutos, ok? E como toda a gente já sabe, aquilo que se passa em 15 minutos é exatamente aquilo que se passa em 5 e em 1 minuto, mas com uma fisionomia diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar. Se nós em 15 minutos estamos em downtrend, não é? Em 5 minutos nós também vamos estar em downtrend, mas a diferença é esta. Ok? Isto é em 5 minutos. E por consequência, dentro destes 5 minutos vamos também ter 1 minuto. Mas cada vez mais pequenos. Mas a fisionomia é exatamente a mesma coisa. Ok? Uma coisa em uptrend. Vamos imaginar que no time frame de 30 minutos nós estamos em uptrend. Em 15, se nós mudarmos, nós vamos estar na mesma em uptrend, mas claro, vamos fazer este tipo de esquema, lower lows, higher highs e higher lows, ok? E em 1 minuto, se nós mudarmos, vamos ter exatamente o mesmo cenário, mas mais pequeno ainda, ok? Ou seja, o preço de movimento é exatamente da mesma forma. Aquilo que as pessoas podem usar entre mudar de time frame é o simples facto de conseguirem entradas mais precisas. Mas a confirmação vem sempre de uma vela maior, ou existe maior probabilidade se nós tivermos uma vela maior a responder às nossas regras, ok? Por isso, vamos imaginar que nós temos esta vela de 1 hora, ok? Temos uma vela de 1 hora e esta wick aqui é pura e simplesmente uma estrutura de mercado num time frame inferior, por exemplo, de 1 minuto, a fazer qualquer coisa tipo isto, ok? Ou seja, ela abre, ok? Ela abre, cria o pavio para cima, aí depois retrocede, ok? Isto é mais ou menos o que se passa no time frame inferior, por isso existe sempre a probabilidade de nós baixarmos o time frame para termos uma entrada mais precisa, mas se nós mudarmos outra vez para o high time frame, conseguimos ter uma maior noção daquilo que se está a passar, ok? Mas eu já vou explicar isso melhor também. Bom, isto foi a negociação de segunda-feira. Ok, exato, vamos para terça. Terça-feira a negociação veio bem mais tarde, tanto que já tinha saído do computador, mas depois estava no telemóvel e vi esta oportunidade. O que aconteceu? Analisando aqui a estrutura do mercado, nós estamos a fazer higher highs e higher lows, ou seja, estamos em uptrend, ok? Em 15 minutos nós estamos em uptrend, ou seja, higher high, higher low, higher high. Mas o que é que eu queria com isto? Quando nós, exatamente da mesma forma que tivemos ao bocado, quando a nossa vela fecha
bullish e a próxima vela fecha bearish, nós criamos uma resistência, ok? Então aquilo que nós queremos, e olhando para a esquerda, que nós na esquerda o que é que temos? Clean traffic, ok? Velas grandes. O que é que quero dizer com isso? O mercado, ele tem, ele age da mesma maneira que agiu no passado, ok? É repetitivo, principalmente no ouro. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar que no passado nós tínhamos velas grandes, como tínhamos aquele exemplo ali, ok? Isto chama-se Clean Traffic, onde o preço se movimentou com velocidade e volume. Aí depois nós criamos aqui uma sequência de velas, não interessa bem a forma, e vamos imaginar que ela começa a romper esta range aqui. Okay? Então, se esta vela aqui, se ela for bullish, okay? E se nós estivermos numa altura com volume, okay? No início da sessão, durante o início da sessão, ou no final, mas se nós estivermos numa altura com volume, se a próxima vela, se ela abrir, se ela criar um pavio para baixo, ok? E romper o high da vela anterior respeitando o low, isso quer dizer o quê? Quando eu digo respeitar o low e quebrar o high, se nós formos ao time frame inferior, aquilo que está a acontecer é exatamente isto. Ok? Vamos imaginar que isto tem 30 minutos. Nós, em 1 minuto, ok? Isto corresponde a isto e isto corresponde a isto, basicamente. Okay? Então, se nós estivermos a respeitar os highs e os lows, nós estamos na mesma em uptrend. Nós temos sempre que seguir a tendência. Aí, se nós quebramos, vamos imaginar que esta vela aqui ela não quebrava o high. Se consigo, vamos imaginar que ela não quebrava o high, ela abria, quebrava o high, não quebrava o high e quebrava o low. Ok? Aquilo que nós íamos ter neste time frame inferior era basicamente isto. Esta vela abria, ela não quebrava o high, ela mudava a estrutura, ok? Quebrava este low aqui. Então nós já estávamos numa tendência de queda. Não havia necessidade de nós continuarmos nesta negociação, ok? Voltando à negociação de terça-feira. Aqui. Aquilo que nós tínhamos aqui era uma vela a fechar acima da nossa resistência, ok? E a próxima vela, ela criou um pavio para baixo, rompeu o high da vela anterior, e se olhássemos para a esquerda, tínhamos clean traffic, e o objetivo era de 1 para 1 aqui, mas existe sempre a probabilidade de ela chegar a esta resistência novamente. Pode demorar mais, nós não estamos à espera de trades que demorem muito, obviamente, mas a probabilidade de ela manter a estrutura de mercado é grande. Foi isso exatamente o que aconteceu. Pronto, isto foi a negociação de terça-feira. Agora vamos para a negociação de quarta. Okay, a negociação de quarta-feira, salvo erro, ela foi feita em 1 hora. Time frame de 1 hora. Exatamente. E foi o que aconteceu. Como veem, o time frame aqui é pouco importante. O que interessa é o timing e a altura que nós entramos na negociação. O que aconteceu aqui basicamente foi a mesma coisa. Nós tivemos a vela que fechou acima da nossa resistência, ok? Ela fechou acima da nossa resistência. E a próxima vela, ela criou um pavio para baixo, rompeu o high da vela anterior e deu então continuidade para preencher tanto estes wicks aqui, tanto o wick fill, como também este clean traffic todo à esquerda. Okay? Como eu já disse,
o mercado tem memória e ele repete aquilo que fez no passado, e eu vou explicar assim, resumidamente o que é este tipo de movimentos, porque isto tem um fator psicológico. Quando investidores, porque são eles que movimentam o mercado, quando hedge funds e empresas com grande poder de capital para influenciar o mercado, elas entram nestas posições, elas vendem nestas zonas, né? E elas seguram as posições para depois ter um melhor preço para comprar. O que acontece? Seja instituições, seja o retail trader comum como nós, se nós vendermos aqui e depois nós virmos o preço, ok, a subir, nós começamos a pensar, é melhor começar a fechar a posição porque isto é ir contra mim e eu posso perder ainda mais ou dar dinheiro ao mercado. Essas instituições funcionam exatamente da mesma maneira. Se elas virem que o preço começa a entrar na zona de profit delas, automaticamente elas vão fechar as posições. Então, quem compra mais quem fecha, existe este movimento, este volume de mercado que faz com que o mercado se repita, neste caso inversamente, aquilo que fez no passado. Basicamente é isso, porque as pessoas, eles começam a ficar, existe este fear, este medo, e liquidam as posições que tinham aqui de venda e automaticamente este espaço é todo preenchido. Foi isto que aconteceu. Por isso é que estas negociações são rápidas, a partir do momento que elas entram nestas ranges, okay? Porque existiu primeiro a zona, que foi fechar acima da resistência, existiu a primeira confirmação desta vela criada, bullish, e a terceira e última, que foi o pavio criado para baixo na vela seguinte, rompeu o high, preencheu esta zona toda aqui. Esta foi a negociação de quarta-feira, exatamente, partimos para quinta. Quinta-feira foi o dia que nós fizemos duas negociações, uma por erro e por uma antecipação, mas acontece, não é? Qual foi o erro aqui? O erro foi não ter identificado assim à primeira vista a tendência. Nós estamos numa tendência de descida nítida, ok? E eu tentei comprar quando abriu a sessão de Frankfurt, mas a compra foi feita, para além de ter sido contra a trend, ela foi feita num mau timing que foi das 7h30 para a frente. Ou seja, existe um grande volume no início da abertura das velas de 1 hora e eu tentei negociar contra a trend e numa altura em que o timing já não tinha grande probabilidade de acontecer a meu favor. Ou seja, no final da vela existe uma probabilidade de ela não cumprir com aquilo que fez inicialmente, que era romper o high da vela anterior. Ou seja, nós aqui tivemos o rompimento deste high, ok? Foi aí que eu entrei e consequentemente um stop loss que era para eu queria que fosse a venda, ela acabou por retroceder e pronto. Neste caso foi aqui, quando ela rompeu este high, automaticamente desceu e bateu no stop loss. Aquilo que aconteceu em seguida, foi aquilo que eu já tinha frisado, e era a trade que devia ter sido feita, única e exclusivamente. Se nós formos aqui em 15 minutos, aqui, nós tivemos exatamente aquilo que eu chamo de uma trade de grande probabilidade, porque estamos a respeitar a trend, ou seja, os shorts eram o mais indicado, ok? E aquilo que foi criado foi um suporte. Tivemos uma vela que fechou abaixo do nosso suporte. A vela seguinte, ela abriu, criou um pavio para cima, rompeu o low, preencheu estas wicks, mais exatamente este clean traffic de velas grandes, e tivemos a negociação de 1 para 1. Ok? Basicamente foi isto. Não acabamos com profit. Passemos para sexta-feira e última negociação. Exatamente. Sexta-feira foi exatamente o mesmo cenário. Ok? A vela das 7h15, ou seja, no início da hora, ela fechou abaixo
do nosso suporte. Vela seguinte cria um pavio para cima, ok? Rompe o low da vela anterior e aí sim tivemos o preenchimento deste clean traffic à esquerda. Okay? Simples, fácil, rápido e o mesmo padrão nas negociações todas. Okay? Basicamente tivemos uma taxa de 90% de acerto, identificamos o erro da negociação que erramos, porque não foi culpa do mercado, entre aspas, foi culpa mesmo da minha análise. E basicamente é isso. Eu acho que agora que eu podia também frisar era o facto das entradas. As entradas serem em 1 hora, 15 minutos ou 30. E eu vou dar uma breve explicação que é: quando a vela abre, quando uma vela abre, principalmente a de 1 hora, okay? O que é que acontece? Existe uma tendência, vamos imaginar que estamos assim, a vela de 1 hora, por exemplo, estamos numa downtrend, okay? Nós estamos à procura de shorts, por exemplo, nesta zona aqui, okay? E a próxima vela, vamos imaginar a vela de 15 minutos, isto é uma vela de 1 hora, okay? Próxima vela, que é 1 hora também, mas a de 15 minutos ela abre, okay? Esta vela de 1 hora abre e faz isto, ela vai para cima. E isto, passando para um time frame inferior, que é onde nós temos as nossas entradas, basicamente é isto. É uma vela que fecha assim, de 15 minutos, e a vela seguinte, de 15 minutos também, fecha assim, ok? Ou seja, para esta vela de 1 hora ela continuar a descer e romper o low desta aqui, ok? Nós precisamos que a próxima vela de 15 minutos, ela cria um pavio para cima, ok? Respeitando o pavio anterior, que é este, ok? E rompa o low. Aí sim, esta nossa vela vai então dar continuidade e romper o low da vela de 1 hora anterior. É isto que se passa aqui, ok? Nós temos uma vela bullish, temos a próxima vela bearish que fecha isto em 15 minutos, ok? Fecha, respeito ao high. Então nós queremos, para dar a continuidade deste movimento, nós queremos que isto aqui criou uma resistência, que ela respeite o high da vela anterior e aí sim. Pronto. Este tipo de esquema, é importante nós identificarmos, né, as velas de 1 hora e depois para 15 minutos ou 30, isto é igual. Temos sempre que respeitar os highs e os lows, né, dependendo daquilo que estamos a fazer, se estamos a vender, se estamos a comprar, das velas anteriores. Se não respeitar, não entramos na negociação. E entramos então em 15 minutos ou 30, okay, para nós termos uma noção mais aprofundada e mais precisa, ou seja, temos mais probabilidade para entrarmos na nossa negociação no time frame inferior. O que é importante também de salientar é o facto de, se nós tivermos, imaginamos, pegando no mesmo cenário de venda, okay? Imaginamos que estamos assim, isto aqui, basicamente, o que eu quero fazer aqui é um cenário de venda, uma downtrend. E esta parte aqui, corresponde à correção, ok? Isto é correção, isto é impulso, ok? Correção, impulso, ok? Correção, impulso, ok? Sendo isto a correção, eu quero, para ter o impulso para vender novamente, que a próxima vela ela feche
bearish, crie então a nossa resistência e a próxima vela que abra, que respeita o pavio da vela anterior, rompa o low. O que é importante aqui, para nós entrarmos em venda, para além destas, de termos que respeitar o high da vela anterior, fechar bearish e a próxima romper o low, temos que olhar sempre para a esquerda, porque para nós aumentarmos a nossa probabilidade, nós precisamos de velas grandes, ok? Neste caso são velas bullish, nós precisamos de velas grandes para este espaço aqui, que se chama clean traffic, okay? Ele ser preenchido rapidamente e com grande probabilidade. Okay? É muito importante termos esse tipo. Se não tivermos, não entramos na negociação, porque a probabilidade de entrarmos em range é muito grande. Okay? Então nós não queremos isso. Terceiro e último aspecto, já fizemos o trade recap, já relembramos um bocado também a simplicidade da estratégia. Okay? A próxima coisa que é muito importante é a gestão de risco. Ok? Gestão de risco. Ela é feita tanto para quando estamos em win, para quando estamos em loss. Ok? Em win, aquilo que é que nós temos que fazer? Vamos imaginar que nós temos um take profit sempre de 1 para 1. Ok? E vamos imaginar um cenário de venda. Nós tivemos a nossa vela que fechou bearish. Antes tinha aqui uma bullish. Ok? Então nós queremos que a próxima vela ela rompa o low da vela anterior, respeito o high. Okay? E pronto. A partir do momento que esta vela fecha bearish e nós estamos numa downtrend e queremos vender, a partir do momento que nós entramos na posição de venda, nós colocamos o stop loss sempre na vela anterior. Okay? Caso a vela anterior seja muito grande, nós temos que ter sempre uma relação de 1 para 1. Ou seja, se este high já foi criado, este pavio já foi criado, a partir do momento que nós quebramos o low da vela anterior, caso esta vela seja muito grande, o stop loss passa para a vela atual da negociação. Caso contrário, ela continua aqui. E quando nós atingirmos, vamos imaginar que o nosso take profit é aqui, quando nós atingirmos 80% do nosso take profit, o stop loss vira para o entry point. Ok? Não há necessidade, se a nossa negociação já atingiu 80% do nosso objetivo, de perder ou devolver dinheiro para o mercado. Se ela retroceder e bater no break-even, tudo bem, ganhamos 0. Ótimo. Mas existe muita probabilidade, né, de nós tivermos um edge no take profit, não tocar lá e o trade voltar outra vez ao contrário e pronto. Quando ela tiver 80% do nosso objetivo, movemos o stop loss para o entry point, ficamos risk free e podemos fazer outra coisa, que é retirar uma percentagem. Vamos imaginar que nós entramos com um lote de 1 euro, cortamos esse lote, ok? Em 80%, por exemplo, e deixamos só 20% a correr, tanto aqui como ir escalando a negociação e colocar sempre o stop. Vamos imaginar que havia outra vela que abria, ok? Rompia o low desta vela e aí nós, em vez do entry point, do stop loss ir para o entry point, vamos imaginar aqui, em vez de estar aqui no entry point, ele já passava para o high da vela anterior, ok? E sempre assim, podemos fazer dessa maneira. Caso estejamos em perda, que é uma das coisas mais importantes, porque assim, se nós tivermos uma estratégia em que ganhamos mais que o que perdemos e das vezes que nós perdemos ainda conseguimos amenizar essa perda, a nossa win rate continua a mesma, mas o nosso profit aumenta bastante. Porquê? Porque nós reduzimos as nossas perdas. Se nós tivermos, vamos imaginar, 100 pips,
100 pips de stop loss, com um lote de 1 euro, ok? E se tivermos 100 pips de take profit, stop loss, também de 1 euro, ou seja, a nossa negociação, se ela for o nosso stop loss, nós perdemos 1000 euros, não é? Se nós for o take profit, nós ganhamos 1000 euros. O que é que nós fazemos aqui? Vamos imaginar que nós entramos aqui na nossa posição, estamos com uma relação de 1 para 1, ok? Se a nossa negociação, se o nosso stop loss é aqui, se a nossa negociação começa a ir contra nós, ok? Nós, a metade deste percurso, okay, nós vamos cortar o nosso lote em metade, ok? Passamos para 50 cêntimos. Porquê? É preferível, vamos imaginar que esta negociação, os dois cenários, se ela continuar e bater aqui no stop loss, nós já não temos estes 50 cêntimos na perda. Okay? Em vez de perdermos 1000, a probabilidade é perdermos 700, 750. Okay? Mas existe ainda também o cenário que a nossa negociação pode chegar aqui e voltar outra vez em profit e atingir o nosso TP. E aí nós vamos recuperar a nossa perda dos 50 cêntimos, ok? E ficar mais ou menos no break-even. Foi uma perda em que o nosso ganho a seguir, nós arriscamos perder esses 50, mas o nosso ganho a seguir cobriu. Ou seja, nós basicamente nunca vamos perder uma quantidade enorme, nem vamos ter sempre o full stop loss. E isto é das coisas mais importantes que pode acontecer, porque perder pequeno ou ter um break-even é uma das coisas é muito mais importante isso que às vezes de que ganhar, porque as perdas, quando são muito grandes, afetam o nosso psicológico de uma maneira muito, muito, muito grave. E se nós perdemos sempre pequeno, a próxima negociação que nós façamos, vamos ter uma confiança bem diferente. Isto é gestão de risco simplificada, não é nada do outro mundo, qualquer pessoa consegue fazer, e é aquilo que previne muitas vezes, as pessoas nem precisam ter uma taxa de acerto muito grande, porque se ela tiver uma taxa de acerto de 60% e cumprir com esta gestão de risco ao máximo, ela vai estar sempre em profit, é das coisas mais importantes. Pronto, e basicamente é isto, foi estes 3 pontos que analisámos, fizemos trade recap, analisámos um bocado a estratégia, porque existem outras maneiras de entrar no mercado, mas esta é uma das mais importantes. E uma coisa muito importante que é a gestão de risco para nós, né, tanto quando estamos a ganhar quanto estamos a perder, conseguimos, né, manusear a nossa negociação.